E para isso a gente vai receber Bruno Stefan. Fica à vontade, doutor. Pode entrar. Ai, dá até nervoso. Eu tô nervoso, cara. Seja bem-vindo de volta. Fica à Doutor, vontade. por favor, me responde essa idade certa hoje. Vamos responder todas as dúvidas referentes a esse mês de Novembro Azul, que não é só um mês para tratar sobre câncer de próstata, mas também é um mês para lidar com a saúde masculina. O homem, ele tem uma tendência de ser um pouco mais desleixado com a saúde do que a mulher, não é verdade? Sim. Doutor, por que você acha que isso acontece? Por que os homens, nesse sentido, eles têm essa falta de cuidado, assim? Ainda mais quando se fala da saúde da próstata, que tem aquele momento tão fatídico para alguns, que seria o exame do toque retal. Mas, a rigor, eu acho que está relacionado à característica masculina, à característica do próprio homem, né? De ser um pouco mais desleixado que a mulher. A mulher ela é mais disciplinada, ela é mais cuidadosa com o corpo e mais vaidosa também. E a vaidade importa muito também na saúde. Sim. Doutor, como que é feita essa prevenção do câncer de próstata? Gostaria que você explicasse pra gente, porque no mês passado foi a conscientização do Outubro Rosa. As mulheres ela têm mais ou menos uma noção de como que ela tem uma noção de que ela tem autoexaminar. Chega, né? E encontrei aqui um nódulo. E no caso do homem, como é que o homem descobre? Tem uma noção que está com câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, ele envolve fatores genéticos, envolve fatores também do ambiente, fatores de risco. Para você ter uma ideia, muito se fala em relação a riscos dos próprios cânceres, tabagismo, e para câncer de pulmão. E para o homem, a obesidade hoje está sendo cogitada como um grande fator de risco para câncer de próstata, por ser um status de inflamação crônica. Então não basta somente ter a genética, que é o principal elemento aí, mas precisa ter elementos do meio ambiente que ativem a genética. A idade é um elemento, então, para as pessoas a partir dos 40 anos, quando já tem uma história familiar forte na família, presença de doença do câncer de próstata em parentes de primeiro grau, pai, irmão, que tiveram histórico de câncer. Então, a partir dos 40 já começa essa preocupação de rastreamento. O cuidado é sempre tem que ter bons hábitos de vida, um bom estilo de vida, que é a melhor prevenção para todo tipo de câncer, inclusive para o câncer de próstata, como eu falei, em relação à obesidade, que hoje é um fator de risco considerado para câncer de próstata. Mas a prevenção começa a partir dos 40 anos para quem tem fator de risco alto. Para quem não tem fatores de risco, que é história familiar, na família, a cor, né, a cor negra, afrodescendentes, eles têm uma chance de ter mais câncer de próstata. Sério? E de ter uma lesão mais agressiva ainda. Então, também apresenta um fator de risco. Para quem não tem fatores de risco, 50 anos é uma idade considerada alvo para começar o rastreamento. E o rastreamento ele envolve, primeiro, uma consulta com um médico. Pode ser o médico urologista, pode ser o clínico que acompanha, ele vai fazer uma interpretação, uma avaliação, uma investigação, uma anamnese de todo o histórico e vai traçar o fator de risco que o paciente tem. Se ele se enquadrar no fator de risco do qual precise fazer alguns exames, dentre eles o tal famoso toque de próstata, que causa tanto incômodo para muitas pessoas e tal, é indicado, ou muitas vezes não, muitas vezes um acompanhamento só com exame de sangue ou só com algum exame de imagem não invasivo como ultrassom de próstata já é o suficiente. Mas o mais importante na conscientização de novembro do câncer de próstata é o cuidado com a saúde masculina, não só visando o câncer de próstata, como outras doenças que são tão fatais quanto o câncer de próstata, por exemplo, a aterosclerose e a doença coronariana, que é muito comum e mata muito mais que o câncer de próstata. Nossa, agora, doutor, por que só a partir dos 40 anos? Antes disso, não sei, se você puder explicar pra gente por que demora 40 anos pra gente fazer. Então, é uma doença que está relacionada ao envelhecimento do homem. Então, à medida que o homem vai
tendo seu envelhecimento, seus órgãos vão se tornando mais vulneráveis a variações e mutações genéticas. É raro ter histórias de câncer abaixo dos 40 anos. Então, nesse sentido, a prevenção voltada ao câncer de próstata começa a partir aí dos 40 anos, para quem tem os fatores de riscos e quem não tem a partir dos 50 anos. E aí fica um intermediário de 45 a 50, quem tem fatores intermediários de risco para câncer de próstata, entendeu? Entendi. Perfeito. Doutor Bruno, eu fiquei agora preocupado, você me deixou preocupado, que você disse, pegando um ganchinho na tua resposta, você falou que as pessoas, os negros, no caso, os homens, têm uma tendência mais elevada de poder ter, devia ter o câncer prognóstico, né, mais prognóstico dessa desfavorável. enfermidade. Dessa enfermidade. É questão de raça mesmo, é Sim. uma predisposição da raça. Na minha família, quando eu falo minha família, está relacionada a meu pai, minha mãe e meus irmãos. Meu pai nunca teve doença, meu pai nunca teve nenhum tipo de doença, meu pai sempre foi cuidadoso com muitas coisas. Entre meus irmãos, a gente também não tivemos, graças a Deus, nenhuma doença. Histórico agora, parentesco, também não tivemos esse rastreamento da enfermidade. Qual que seria o cuidado, no meu caso, de, além de eu estar me precavendo com alimentação, com atividade física, o que eu precisaria fazer mais além para poder estar evitando essa enfermidade? Exato, é estilo de vida. Então, o estilo de vida é o ambiente. Então, não basta ter apenas a genética que vai causar o câncer. Precisa ativar esse oncogene, o ambiente ativa. Então, se você tem bom estilo de vida, vive dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, com uma alimentação adequada, sem industrializados, sem processados, ultraprocessados, com atividade física regular, incluindo musculação, porque tem que ter ganho de massa magra. Se você tem um sono adequado, restaurador, se faz um adequado manejo de estresse, se não faz uso de tóxico e se tem uma boa conexão social, aí as doenças crônicas elas vão ficar bem reduzidas. Então tem um estudo que mostra que 80% das doenças crônicas que não têm cura, diabetes, obesidade, as doenças degenerativas da articulação, as doenças neurodegenerativas, todas essas doenças metabólicas crônicas, elas são consequência do erro do estilo de vida, quando a pessoa não obedece a esses pilares e aí ela tem ativação desses genes formadores de doença. Nossa, e é então, muito no teu louco, caso porque... aí, ó, interessante, não teve fator de risco, fazendo Não uma teve, triagem graças a Deus. e ele tem um bom estilo de vida. Provavelmente não é uma doença que você vai se preocupar. Continue nesse caminho que é uma coisa que você não vai ter preocupação. Mas no meu caso, assim, seria bom eu fazer o exame, tanto faz, você falou, Ney, pode ser tanto o toque quanto o exame de sangue e o outro também você comentou. O ultrassom, exame de Ultrassom. imagem. Só para poder saber como é que tá, pode ser feito, né? A partir dos 40 anos já vale a pena fazer o PSA, que é um antígeno, um marcador, né? É um pedacinho do tecido da próstata que vai para a corrente sanguínea e a gente detecta esse elemento na corrente sanguínea. E quando tem câncer, esse elemento ele fica com índices altos, valor de referência acima de 10, já aumenta a chance de câncer de próstata em 10 vezes. Então, é um exame que serve para rastreamento, mas não é diagnóstico. Existem outras coisas que alteram esse exame. Pedalar, bicicleta, cavalgar, atividade física, prostatites, inflamações na uretra, várias outras coisas alteram esse PSA. Então, cuidado quando pegar um exame alterado para ficar se dando diagnóstico. Procure sempre acompanhamento com o especialista para poder fazer a melhor informação desse exame. Agora, doutor, como você considera a aceitação dos homens para esse exame de toque, por exemplo? Você acha que isso é uma coisa que já foi um tabu, ainda é? Como é que você considera isso? Para o homem sempre vai ser um tabu, é uma parte íntima, né, que causa constrangimento. Então, eu acredito que sempre vai haver esse tabu para uma determinada faixa aí da população masculina. Hoje está menor, hoje está com uma maior aceitação. Acredito que as campanhas que fomentam a prevenção do câncer estão conseguindo desmistificar esse medo do toque retal, que é um exame extremamente simples, que é um exame que é feito com cuidado, que não tem nenhuma forma de constrangimento, é extremamente profissional
e que traz informações que são pertinentes na busca e na triagem, no manejo do câncer de próstata. Não é necessário sempre esse exame, que fique claro que é uma decisão do médico que está fazendo a avaliação, com os fatores de risco e com o paciente. Eventualmente, o paciente ele não tem interesse e desejo de fazer esse toque. Então, ele pode fazer outros exames também que vão dar informações para o diagnóstico. Ultrassom, ressonância de próstata, o próprio PSA, que vão ser bem importantes para poder fazer o diagnóstico. Perfeito. Entendi. Exemplo, nós estamos no mês de novembro, que é o mês da conscientização do Novembro Azul. Esse exame, ele tem que ser feito anualmente, 2 vezes ao mês, de 2 em 2 anos. Como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Isso. Primeiro, avaliar os fatores de risco. Sim. E a presença do fator de risco que vai fazer o tipo de rastreamento, se mais próximo ou se mais distante. A rigor, para pacientes baixo risco, que estão fazendo só acompanhamento, o exame de laboratório anual, com exame de imagem, de ultrassom a cada 2, 3 anos é suficiente. É suficiente. Agora, se esse risco estreitar, tiver história familiar, presença de sintoma, sangue na urina, ardência na urina, alteração no comportamento do jato urinário, alteração na função erétil, então tudo isso tem que ser avaliado e talvez esse acompanhamento fique mais estreito a cada 3, 6 meses. Perfeito. Agora, doutor, uma vez tendo esse diagnóstico, como acontece o tratamento desse câncer? O tratamento hoje evoluiu muito, isso é uma coisa que nos anima, porque antigamente existia um pânico da população masculina quando se falava em câncer de próstata, principalmente porque o tratamento era uma prostatectomia radical, do qual, associado ao bloqueio hormonal, e esse bloqueio hormonal vai causar repercussão na função erétil, vai causar repercussão na disposição e na masculinidade do homem. Então, esse cenário apavorava todo mundo e fazia muitas vezes que a pessoa não buscasse o diagnóstico com medo do que estaria enfrentando ali no tratamento. E para muita gente essa questão é muito importante, né? Da função erétil, do risco de ter incontinência urinária. Hoje, com a tecnologia e as novas abordagens, a abordagem do tratamento de robótica, por exemplo, minimizou muito o risco e a evolução desfavorável do tratamento. E a gente consegue hoje um tratamento de câncer de próstata com muito sucesso, mantendo a função erétil, mantendo a função de continência urinária. E aí, passado o tempo de acompanhamento do câncer, que geralmente após 1 ano de tratamento, a gente já pode considerar inclusive a reposição hormonal com testosterona, devolvendo libido, devolvendo energia, disposição, massa magra. Então a coisa mudou bastante, a visão mudou, melhorou, então não tem mais por que a pessoa ter esse temor de buscar o diagnóstico e enfrentar o tratamento, porque vai ser um período muito mais encurtado do que era antigamente. Entendi. Doutor, mediante a sua experiência aí no mercado há bastante tempo e cuidando de várias pessoas e também desse quadro dos homens relacionado ao câncer de próstata, você acabou de relatar para a gente aqui um pouquinho sobre o diagnóstico. Eu gostaria que você falasse para a gente como que é a reação dos homens quando eles recebem o laudo dizendo, você está com câncer de próstata. Eles já ficam pensando o quê? Eu vou morrer. Gostaria que você respondesse, até para todos nós, né? Imagina, sim. Bruno, qual que seria a tua reação, você imagina? Misericórdia, não dá nem pensar nisso. E como que é a reação deles? Eles já pensam que é em morte? A primeira coisa que eles pensam? A morte é algo que atormenta muito, né, o diagnóstico de um câncer, que é um diagnóstico que muitas vezes hoje, quando a pessoa recebe, ela recebe a sentença de morte e a sentença de sofrimento. Então, é importante ter a empatia com o paciente, é importante mostrar para ele as formas de acompanhamento, o acolhimento que ele vai ter, que ele não está sozinho nessa jornada, para ele se sentir confortável em enfrentar e ver que, passada essa fase, ele vai ter uma vida restituída com a possibilidade, inclusive, de ter uma melhora na qualidade de vida dele. Porque muitas vezes é preciso que tenha esse bloqueio, esse freio, uma doença, para parar, para que a pessoa
possa então entrar num estilo de vida saudável, buscar melhores opções, melhores escolhas. Então é muito comum que depois de uma doença mais séria, a pessoa mude o desfecho de vida dela, mude a direção dela e fique uma pessoa ainda melhor, ainda melhor. Agora, doutor, você acha que tendo esse diagnóstico, é importante que esse paciente tenha algum acesso a psicólogo, por exemplo? É o que a gente falou, né? Às vezes a gente alimenta de coisas ruins os nossos pensamentos e isso traz algumas doenças diversas para o nosso corpo. Tendo esse diagnóstico, você acha que é importante que esse paciente seja acompanhado por um psicólogo para não ficar colocando esse tipo de pensamento na cabeça, de morte, de sofrimento? Claro, talvez isso seja uma coisa que até... Eu não sei se em todos os casos isso acontece, mas uma maneira de a pessoa se sentir acolhida ali. Você acha importante? Super importante, está dentro de um dos pilares da medicina do estilo de vida, até que é o manejo do estresse e a ansiedade. E um diagnóstico tão sério como esse levanta a ansiedade, levanta o desespero, o medo, o pânico. Então, das ferramentas que a gente levanta, né, no manejo do estresse e da ansiedade é a terapia cognitiva comportamental, é o acompanhamento psicológico, além de todas as outras medidas de controle de ansiedade. Então, ter alguém para compartilhar o sofrimento, para te oferecer ferramentas que possam te ajudar a manejar, ferramentas psíquicas que possam ajudar a manejar aqueles pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que vão impedir que você melhore, que tenha autoestima, que tenha confiança no resultado, é importante. E existe é uma abordagem multidisciplinar, a gente sempre abraça vários profissionais para ter esse acolhimento perfeito. E a ferramenta psíquica, ela atua de forma muito importante, porque além dela preparar a pessoa na autoestima, ela também gera neurotransmissores, ela gera serotonina, dopamina. Então, essa educação mental consegue gerar neurotransmissores que vão ajudar o paciente a encarar esse desafio. Perfeito. Entendi. Para as donas de casa que estão nos assistindo agora, prepara o teu maridão para poder cuidar aí da saúde dele, assim como você cuida dele com todo carinho, preparando aquela janta, porque não tem mulher boa que cuida bem do marido, deixando a casa arrumadinha, limpinha e preparando a janta. Agora também vai começar a dar aquele despertamento, porque as mulheres, doutor, elas já se cuidam em si, internamente, exteriormente, a casa, elas são umas tremendas rainhas. E elas precisam dar aquele startzinho no marido dela, nos homens, para que eles possam o quê? Também ter esse despertamento de estar se cuidando. Você falou um pouco no meio da entrevista sobre a saúde masculina. Além de todos os procedimentos que você disse, que é atividade física, alimentação, boa qualidade de sono, teria mais algum outro benefício para a gente estar encerrando aqui a nossa entrevista? Você pode estar acrescentando os homens? Com certeza. Então, hoje, a gente conhece, sabe, da história da evolução da mulher, né, na famosa menopausa, climatério, que destrói a mulher quando ela não é bem assessorada, né? Mas, da mesma forma, no homem, a gente tem um fenômeno também chamado de decaimento hormonal, de andropausa. Esse termo andropausa não é tão bem aplicado, mas para ficar mais didático, a gente vem usando a andropausa, que seria o decaimento hormonal no homem. Então, o homem ele precisa se preparar para esse momento. Um pouco mais tardiamente em relação à mulher, mas por volta dos 40, 45 anos, existe um decaimento hormonal relacionado à idade e é o envelhecimento. Porém, hoje, o homem ele assume uma postura diferente do homem de antigamente, assim como a mulher. Então, você vê os CEOs das principais empresas hoje com 65 anos, com vigor, treinando, não se aposentando com a idade. Por quê? Por causa da demanda. E para você chegar nesse nível com entrega, com disposição, com energia, mantendo boa qualidade de vida, a gente entra na questão da reposição hormonal. Então, além de todos os valores de medicina do estilo de vida, buscar níveis de testosterona em níveis ótimos, em níveis otimizados, faz parte da longevidade, faz parte do adequado envelhecimento para que a pessoa tenha vigor, tenha vitalidade, tenha produtividade. Então, muitas vezes é necessária a reposição para que você consiga manter essa entrega, manter essa energia e essa qualidade de vida. Olha, esse é um
bate-papo muito Maravilhoso. importante e que, como a gente falou aqui, tem muitos homens que estão nos assistindo aí que tem esse preconceito desse exame. Eu queria que, para finalizar aqui, o senhor deixasse uma mensagem de incentivo aí para essa galera que por acaso tem algum preconceito com relação a isso. Então, o incentivo que eu deixo, mantenha um bom estilo de vida, que é a melhor ferramenta para se prevenir de qualquer tipo de câncer. O Novembro Azul não é um mês apenas do cuidado do câncer de próstata, mas para tentar evitar que esse câncer apareça, busque pelo menos uma consulta e faça os exames de rotina. Negocie com o seu médico quais são os exames mais apropriados no seu caso. A depender do fator de estilo de vida, fator de risco para a doença, pode ser necessário apenas um ultrassom, apenas um PSA, o PSA, ultrassom e, eventualmente, o toque retal, que também não é algo de se apavorar, é um exame extremamente técnico e não tem nenhum desconforto com esse exame e pode ajudar no rastreamento e no manejo do câncer de próstata. Vamos deixar de ter preconceito, vamos nos cuidar, a longevidade está aí e a parte de prevenção é uma das ferramentas, é um dos passos para ter uma vida longa, com qualidade e saudável. Bom, Beleza. É isso, doutor. Respondido. Obrigado mais uma vez. Ele que já esteve aqui no nosso programa. Maravilhoso. Obrigado pela presença mais uma vez, por transmitir para todo mundo aí de casa os conhecimentos necessários em relação a isso. Foi um prazer te Muito receber obrigado aqui. pela oportunidade e vamos cuidar. É isso. É isso aí. Doutor Bruno falou, tá falado. O homem fala e a gente só assina embaixo. Exatamente. Doutor, deixa os seus contatos, as redes sociais, fica à vontade. Dr. Bruno Stefan, é a Instagram, a principal rede que eu atuo. Tá? Lá a gente fala sobre medicina do estilo de vida, medicina esportiva, cardiologia, sou cardiologista de formação, saúde da mulher, saúde do homem, controle e tratamento de obesidade. Então a gente está à disposição. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer te receber novamente aqui. Obrigado a você. Bruno, Diga. eu percebi que o doutor Bruno, ele é completo, cara. Saúde, medicina, esportiva. Pois a gente é. O está convite querendo... está aberto aí para vocês se cuidarem. Eu vou lá, eu posso ir lá? Buscar, claro, deve. Eu posso ficar, vai me deixar trincado? Eu acho que deveria ficar trincado. Vamos Eu lá, já Bruno. Tem uma genética ótima, ótima. Fechou. Eu acho. Fechou, E aí então. e é fácil, o trabalho aí vai ser fácil. Ele também, eu já convidei. então eu vou. Vamos, Bruno.